Boa tarde para todos nós. Boa tarde, Vaíta. Você está bem? Demorou, mas chegou. Tô, minha filha. Fechei. O Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina espírita, possui uma questão muito interessante sobre o nosso tema dessa tarde. Nosso tema tem apoio na questão número 200 do Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec aos Espíritos: os espíritos têm sexo? Respondem os espíritos: não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Segue-se a isso a questão 201 e só. Em uma nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o corpo de uma mulher? Resposta: de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Nossa, isso é fantástico, porque isso aqui é do século XIX, tá? Não é de hoje. E no século XIX, a percepção do que era um homem e do que era uma mulher era completamente diferente de hoje. Existe uma revista espírita, publicada à época de Allan Kardec, que traz como título da revista a seguinte pergunta: a mulher tem alma? A mulher tem alma? Essa era a pergunta. É claro que essa pergunta não é uma pergunta de Allan Kardec. Isso é uma pergunta de marketing, que a pessoa passa e diz: tá aí uma boa pergunta. É um absurdo, né? Mas olha, gente, Jacó teve 12 filhos e a sua propriedade foi dividida entre eles: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gade, Azer, Dan, Naftali, José e Benjamim. São os 12 filhos. E as meninas? As meninas, elas têm direito a ninguém. Ele tinha uma filha. E essa filha dele, chamada Diná, não recebeu pedacinho nenhum, porque as mulheres não eram dignas de herança. Então, no século XIX, essa é uma pergunta de muita vanguarda. Perguntar como é que é o sexo dos espíritos, e depois a pergunta seguinte, que diz que o espírito que anima o corpo de um homem anima o corpo de uma mulher, ou melhor, o homem que anima o corpo da mulher anima o corpo de um homem, né? E aí a gente fica, quando diante de uma questão desse tipo, impressionado com determinadas informações que a doutrina espírita nos traz. Mas hoje, queria partir de um ponto que está colocado aqui. Quando ele pergunta assim: os espíritos têm sexo? A resposta é não, ou mais completamente, não como entendeis. Então é porque tem alguma coisa. Não como entendeis. Porque se fosse não ponto, era não ponto, é não como entendeis. Então tem alguma coisa. E o que tem nessa alguma coisa? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder na nossa tarde de hoje. Se é verdade que os espíritos que animam o corpo dos homens e das mulheres são os mesmos, ou seja, não existe espírito macho e não existe espírito fêmea, os espíritos eles encarnam num lado e no outro, é razoável considerarmos que nós, no curso da evolução, iremos encarnar no lado masculino e no lado feminino.
Isso está na lei da natureza. Isso não constitui nada de estranho conforme a doutrina espírita nos oferece. Então, encarnarmos hoje num corpo masculino e amanhã num corpo feminino ou vice-versa, não caracteriza necessariamente nada de esquisito diante da natural caminhada que o espírito possui. Na literatura espírita, esta condição é chamada de inversão sexual provacional. Quem gosta de anotar, pode anotar. Inversão sexual provacional. O que é uma inversão sexual provacional? É a mudança da polaridade. Então, inversão sexual, mas por motivo de prova. Tem várias inversões, gente. Tem inversão social expiatória, que é aquela no qual o sujeito tinha uma posição de destaque e ele renasce na posição contrária. O cara torcia pelo Flamengo, odiava a Vascaína, ele renasce na família de Vascaína. Isso é uma inversão. E vice-versa. O sujeito era fanático, o vascaíno fanático, vai nascer numa família mas pode nascer no Botafogo também. O sujeito tem tanta raiva da Argentina que nasce lá, entendeu? Então a gente tem que torcer pelo menos um jogo pela Argentina para não correr o risco. A inversão, ela é um processo normal. Ricos que renascem como pobres, isso está cheio na literatura espírita de personagens que tinham destaque e que são reencarnados em posição subalterna. Você tem o senador Públio Lentulus, escravo Nestório. O imperador Adriano, no livro 50 anos depois, no final do livro, reencarnando como escravo do próprio império dele. No livro Senzala, vários personagens mudando de posição. Então, inversão é muito comum. Então, existe a inversão também sexual. O que é isso? Eu estou num flanco da vida e eu reencarno no outro. E por que ela é chamada de provacional? Porque ela está ligada ao processo da prova, ou seja, do crescimento do espírito. Como é que eu vou aprender determinadas coisas que só um determinado lado da vida tem? Tem que encarnar lá, tá? Tem que encarnar para saber o que é gestar, o que é amamentar. Mas também tem que encarnar como homem. Para aprender, eu não faço a menor ideia do que. Mas tem que encarnar como homem para aprender o prover, o cuidar, ter essa visão de que ele não pode falhar, que ele tem que ser responsável, que ele tem que ser o provedor. Então essas coisas são naturais. E isso ocorre com todos nós. Ocorreu no passado e vai continuar acontecendo no futuro. Isso faz parte da lei do progresso. Inversão sexual provacional está dentro da lei da natureza. E respondendo à pergunta que vocês querem me fazer, se isso gera conflito no campo da sexualidade, é esperado que não. É esperado que não. Por quê? Porque a inversão provacional, ela já está dizendo nela própria. Isso é por conta das circunstâncias da própria evolução. Então você renasce, recebe um novo corpo, recebe uma carga hormonal daquele corpo que você encarnou. Essa carga hormonal vai impulsionar você para determinadas experiências afetivas e você segue a sua natural condição de evolução nesse ritmo, ou seja, a inversão provacional, ela é da própria condição da evolução. Então isso quer dizer que não existe a possibilidade de uma pessoa que faz uma inversão provacional ter uma experiência homoafetiva? Não estou dizendo isso. Pode sim, pode ser que sim. Ela pode de repente ter uma experiência homoafetiva. Não é porque a pessoa está numa experiência provacional
que ela de repente está isenta de ver uma experiência. Não, pode sim. O sujeito era homem numa determinada existência, inverteu por uma questão natural de progresso, para aprender, para aprendizado, e na condição de mulher está vivendo uma experiência homoafetiva. Então, não é o esperado, mas isso pode acontecer, é uma possibilidade. Mas, em princípio, se a inversão ela é provacional, ela está relacionada a um natural mecanismo da evolução. Ponto número 2, anotem. Inversão sexual expiatória. Essa é outra situação. Marcos, me desculpa, eu quero sua permissão para poder falar na sua presença, é uma autoridade no assunto e eu estou falando disso. Segunda situação, inversão sexual expiatória. A conversa aqui é outra, porque no caso anterior a experiência de inversão era provacional, era do mecanismo da lei, era da naturalidade da vida. Assim como a gente renasce rico, renasce pobre, vai para o Oriente, vai para o Ocidente, reencarna homem, reencarna mulher, para o aprendizado de todas essas questões. No caso da inversão sexual expiatória, a circunstância já é outra, completamente diferente. Na situação expiatória, o que é que vai acontecer? O espírito está vivenciando uma circunstância de inversão, não por um natural mecanismo da evolução, mas porque ele está com alguma dificuldade no campo afetivo e está sendo oferecido como uma oportunidade do indivíduo se reacomodar em termos afetivos num outro corpo diferente do que ele habitualmente vem. Eu vou ser mais claro do que eu quero dizer. Eu tenho um homem apaixonadíssimo por mulher, mas ele é demais apaixonado, ele é muito interessado. E uma circunstância que pode se dar é uma inversão sexual, só que aí é expiatório. Você vai renascer num corpo feminino. Qual é o objetivo? O refrear dos impulsos na direção do excesso, na expectativa de que a inversão sexual nessas condições reduza no indivíduo as práticas sexuais que ele tenha. Então, o objetivo das inversões sexuais expiatórias são exatamente fazer com que a probabilidade da pessoa fazer uma vida promíscua diminua pela inversão que ela experimenta. Então, ele era um homem profundamente apaixonado por mulheres, promíscuo, então eu vou renascendo como mulher, para que ele de repente, pela própria condição orgânica que ele tenha um refrear da sua impulsividade. Funciona? Funciona, mas não sempre. Tem muitas vezes que a pessoa inverte e mesmo invertendo, ela não consegue manter o equilíbrio das suas emoções afetivas. E não teria uma outra forma de nós fazermos com que alguém que tem desequilíbrio no campo do sexo consiga se equilibrar? Tem que ser assim? Não, tem várias. O sujeito nasce feio. Ele era muito galante na última existência. Ele vem homem, ele era homem, muito sedutor, vai continuar homem, só que ele vem bem feinho. Daí ele vai para a porta da escola do ensino médio e as meninas passam, ele faz psiu, psiu, psiu. E as meninas olham, gente, mas ele não se enxerga mesmo, porque ele acha que ele continua sendo bonito. Então ele pode vir feio, ele pode vir com uma doença que impede com que ele consiga ter uma comunhão afetiva mais adequada. Ele pode vir, de repente, com alguma característica corporal pouco atraente para o sexo oposto. Ele pode vir com um mau hálito miserável. Ele pode nascer muito pobre,
Quem tem uma vontade de ir para a festa, não tem como ir. Aquelas meninas têm uma vontade de ir para a festa e empresta o sapato da prima, passa carvão no olho para parecer que é sombra, para poder ir, mas vai. Então existe muitos mecanismos que a lei possui para refrear as pessoas que cometeram equívocos no campo da sexualidade. São vários. São aquilo que Emmanuel, no livro Vida e Sexo, Teresa levou, livro Vida e Sexo, chama-se cárceres afetivos. Então os cárceres afetivos podem ser físicos, que é no corpo físico, mas pode ser psicológico. A pessoa nasce numa condição de pobreza, nasce dentro de uma religião extremamente rígida. Aí você diz, eu tenho tanta pena dessa menina, gente, olha, deixe, que você não sabe quem é o ser humano que está ali, deixe. Então, uma família extremamente rígida, que o pai não deixa sair, não deixa namorar, você não sabe quem são os espíritos envolvidos. Então existem muitos mecanismos, todos esses expiatórios, tá? Todos esses são expiatórios. Essa feiura, esse mau hálito, essa doença, o corpo com problema, a pobreza, tudo isso são condições expiatórias. E entre as condições expiatórias que o espírito tem, uma delas é a inversão sexual. Essa é uma das possibilidades. Eu posso tentar corrigir uma pessoa que tem dificuldade no campo sexual sem precisar inverter. Só trago ele feio. Eu trago ele feio, pobre, com mau hálito. Não está certo. Vou tentar. É uma possibilidade. E entre as possibilidades, a inversão sexual expiatória é uma delas. Só que não há garantia que esses recursos funcionem, porque o livre-arbítrio do homem é um negócio danado. O cara vem feio, mas ele mesmo feio dá um jeitinho, né? O cara vem com uma deformidade física, ele dá o jeito dele lá, não sei como, mas ele mesmo feinho, ele continua sedutor. O cara compra aquela menta, passa o dia inteiro com a menta. Você tem e você vai tentando driblar. Eu não tenho garantia, assim como a inversão sexual funciona numa série de situações, para alguns indivíduos pode ser que ela não funcione e o indivíduo então saia para relacionamentos homoafetivos em função de estar num mecanismo de inversão expiatória. É confuso até aqui? Então nós temos inversão sexual provacional e temos inversão sexual expiatória. E tem inversão sexual missionária. Tem. Porque tem prova, expiação, missão. Então tem inversão sexual provacional, expiatória e missionária. Tem gente que inverte sexualmente por missão. Ah, mas não é possível. Tem. O que significa isso? O sujeito precisa realizar uma tarefa. E se ele vier no sexo que ele costumeiramente encarna, ele tem maior chance de casar. E para fazer o que ele tem para fazer, ele tem que ficar solteiro. Então, para reduzir os interesses afetivos desse indivíduo, inverte para ele poder vir numa condição de menor possibilidade de encontrar um casamento. É confuso o que eu falo? Então você pega, por exemplo, uma alma muito feminina e você diz, se essa alma que tem essa característica feminina vier como mulher, muito provavelmente vai acabar casando. Então nós temos que mandar essa moça no corpo de um homem para fazer o trabalho social que ela vai fazer. E o pessoal do movimento espírita diz assim, fulana parece uma madre superiora, né? Nunca casou, nunca teve ninguém e se dedica. Às vezes é uma circunstância dessa, em que eu tenho uma inversão sexual para uma tarefa para desenvolver. O que não quer dizer que dê sempre certo também não, tá? Tem vezes que a madre superiora casa.
Às vezes ela casa com uma pessoa do mesmo sexo ou do outro sexo. A probabilidade é menor, mas nem por isso está isento de acontecer. Claro, acontece. A pessoa vem, é um espírito de uma certa evolução, mas não é puro, encarna numa condição de inversão sexual e aí casa. Aí você tem alguns que inverte e vem bem feio, que é para não ter esse risco. O pessoal fala que Chico é um caso de espírito invertido, mas para não ter risco, faz ele feio, que é para poder diminuir a chance. E mesmo assim ainda tinha tanta mulher apaixonada por ele. Então você vê que nós temos pontos importantes para perceber. Primeiro ponto, existem 3 processos de inversão sexual: inversão provacional, inversão expiatória e inversão missionária. Nenhuma das 3 tem garantia de que vai dar certo 100%. Nenhuma tem. Mas a expiatória é a que tem a maior probabilidade de que isso dê problema. Mas mesmo assim se tenta. Segunda coisa importante, não é só inversão sexual que se faz para tentar corrigir uma pessoa que tenha uma vida promíscua. Você tem outros tipos de cárceres que Emmanuel bem cita no livro Vida e Sexo, que são instrumentos da própria lei para facilitar com que o indivíduo consiga garantir um certo equilíbrio das suas funções sexuais durante a vida na Terra. Mas, evidentemente, não há uma condição de se sobrepor sobre o livre-arbítrio humano para dizer: se eu fizer isso, com certeza ele não vai ter dificuldades no campo afetivo. Quem trabalha com pessoas que são doentes mentais, se tiver aqui, vai perceber o quanto que as pessoas que têm adoecimento mental, elas têm um lado sexual profundamente desenvolvido. Como aflora nesses indivíduos o interesse da sexualidade. Porque às vezes o adoecimento mental é um dos instrumentos, é um dos cárceres em que a criatura se coloca. Emmanuel, inclusive, quando trata dessa questão do vida e sexo, diz que todos esses instrumentos anteriores que eu falei, a feiura, a doença, as inibições, os traumas, a inversão sexual, são cárceres. Quando o indivíduo foge do cárcere, aí eles usam a masmorra. A masmorra é uma circunstância em que você não pode fugir. Aí é a doença mental, que é a restrição mais gravosa que a gente pode ter para os casos de promiscuidade que a nossa sociedade apresenta. Então, o que a gente vai perceber? Que o grande objetivo aqui é tentar trabalhar a educação da criatura humana no campo da sexualidade. Só que os espíritas, eu não sei porque, eu não sei de onde foi que eles tiraram isso, eles têm o malveso de achar que tudo que acontece obrigatoriamente é da outra encarnação. E isso não é verdade. Nós temos uma série de fenômenos cuja causa está nesta existência. Ela não está nas existências anteriores. Então, conflitos de diversas ordens nascem nesta existência. E as questões da sexualidade, com relação à homoafetividade, nem sempre estão ligadas com o passado. Elas podem estar ligadas com o presente. Sem querer complicar a cabeça de ninguém, o que eu quero dizer é que nem todo mundo que inverte obrigatoriamente se torna uma pessoa homossexual. Mas nem todo mundo que é homossexual é porque está invertido. Tem gente que não está invertido e vive experiências homossexuais. É confuso o que eu digo? A gente tem que tirar da cabeça essa coisa assim: fulano tem uma experiência homoafetiva, hein? Deve ser mulher na outra. Aí se quer homem na outra. Não necessariamente. Nós encontraremos circunstâncias nas quais
fica assim bem evidenciado o processo de aprisionamento do espírito no corpo, que diz assim: eu não suporto o corpo que eu tenho, eu sou uma mulher presa num corpo de homem, eu não suporto o corpo que tenho, eu sou um homem preso num corpo de uma mulher, coisa dessa natureza, em que a pessoa rejeita o próprio corpo. Quando as mamas começam a se desenvolver, a pessoa passa faixa para tentar impedir que as mamas se desenvolvam, começa a fazer a aplicação de hormônio para não deixar a barba crescer, ou outros aplicando hormônios para fazer a barba crescer, num natural fenômeno de inaceitação do próprio corpo. Mas a gente tem muitas situações de experiências homoafetivas que não passam por conflitos dessa natureza e muito menos por inversão sexual. Eles são fenômenos que dizem respeito às experiências homoafetivas nascidas do hoje, nesta encarnação, e não do passado. Está claro o que digo? Eu vou dar 8 causas no presente que o indivíduo pode ter experiência homoafetiva sem que necessariamente esteja invertido. Ele era homem ontem, é homem hoje e ele vive uma experiência homossexual. Ele era mulher ontem, é mulher hoje e vive uma experiência homossexual. Mas por quê? 8. Anotem. Primeira, síndromes cromossômicas de intersexualidade. Nós temos muito a tendência de achar que todo mundo que nasce ou é XX ou é XY, aonde o XX é a mulher e o XY é o homem. É verdade, a gente nasce XX e nasce XY, mas no processo da gametogênese eu posso ter outras combinações cromossômicas que oportunizam o surgimento de indivíduos com determinadas características físicas que possuem uma sexualidade ambígua. Eu tenho, por exemplo, uma circunstância que acontece chamada... Oi? Seria biológico, mas ele é biológico por conta de uma questão hormonal cromossômica. Por exemplo, em vez de ele ser XY, ele é XXY, síndrome de Klinefelter. Como tem um Y de cromossomo sexual, vai ser menino. Não interessa quantos X tem, se tiver um Y é menino. Se for XXXY, é menino. Se for XY, é menino, que é o menino esperado. XXY, menino. É a síndrome do cromossomo Y. Tendo Y, as estruturas orgânicas tendem para o masculino. O menino vai nascer, você vai olhar o menino e você não tem dúvida, ele é um garoto. Ele não tem nada que aponte que ele seja um intersexual. Ele tem uma estrutura orgânica de menino. Se for um médico um pouco mais atencioso, ele vai perceber que os testículos dele são pequenos e duros. Mas isso é tão difícil do médico ir verificar numa criança que nasceu. Então, a criança que nasce com síndrome de Klinefelter, ela nasce e vai crescer no meio dos garotos. Quando começa a infância, vai se percebendo alguns comportamentos que esse indivíduo possui. Ele não gosta de brincadeira de menino, ele não gosta de correr, não gosta de pular, não gosta de fazer danação. Os meninos que têm síndrome de Klinefelter gostam de brincar sentados, eles gostam de brincar de jogo, eles sentam e jogam, então eles são mais quietinhos. Quando chega no período da puberdade, o cromossomo X entra em funcionamento. As mamas se desenvolvem, os quadris alargam, o desenvolvimento dos pelos nos que têm síndrome de Klinefelter não é um desenvolvimento como nos pelos dos homens, que cresce pela barriga, pelo peito. Não, ele fica só na região pubiana. E você olhando, se você botar uma faixa na cintura dele e olhar só para o corpo, não sei se é o corpo de uma mulher, ele tem um corpo da mulher,
as mamas se desenvolvem, ele tem tudo. Só que ele não tem órgão sexual feminino. O órgão sexual é masculino. Não tem ambiguidade. Ele não tem assim de você, eu não sei, eu fiquei olhando, mas eu acho que é um menino, eu acho que é uma menina. Não tem. Ele é um menino. E quando chega na puberdade, eles crescem de maneira muito interessante. Eles ficam bem pernudos. A perna deles é bem comprida. E eles têm muito conflito. Porque eles veem as mamas, muito hormônio feminino circulando na veia. Esse indivíduo tem uma série de dificuldades. E alguns deles fazem cirurgia, tiram as mamas e vivem como homens. Não, sou homem, vou viver como homem. E tem outros que não, que assumem uma característica feminina, embora não tenha órgão sexual feminino, não tem. Deixa o cabelo crescer, deixa as mamas, você olha e pensa, é uma mulher. Você vai saber que não é uma mulher, tira a roupa. Mas é uma mulher, de tudo uma mulher. Ela tem todas as características de uma mulher. Então, alguns que têm síndrome de Klinefelter fazem uma opção pelas características masculinas, outros pela feminina. Ele não é hermafrodita, tá? Não é hermafrodita, ele é de um sexo só. Só que hormonalmente ele tem conflitos. Então você tem várias situações de intersexualidade. Eu estou citando uma, mas por exemplo, você tem o hermafrodita. Existem dois tipos de hermafrodita. Existe o hermafrodita verdadeiro e o hermafrodita falso. O que é um hermafrodita falso? É uma mulher. Se você fizer um exame de DNA nela, ela é XX, tem nada de Y nela. O corpo dela é totalmente feminino. Ela inclusive menstrua, tem mamas, engravida, ela é uma mulher. E por que dizem que ela é hermafrodita? Porque ela tem uma característica genética em que o clitóris desenvolveu muito. E aí quem olha na hora que ela nasceu fica em dúvida, meu Deus, isso é um menino ou é uma menina? Porque ela tem o órgão sexual feminino e tem um clitóris muito desenvolvido que parece um pênis. E aí na hora da confusão, eu não sei nem o que botar desse negócio aqui. Se é menino ou se é menina, não sei. E às vezes cria como menino, mas ele não é menino. E tem toda a estrutura hormonal de menino. Então a tendência é que venha depois a ser uma mulher em função das cargas hormonais que possui. E pode existir, evidentemente, as circunstâncias nas quais esse indivíduo, ele pode fazer uma opção pelo lado masculino dele, mas ele no fundo, do ponto de vista cromossômico, ele é XX mesmo. E por que tem o clitóris assim tão desenvolvido? A mãe pode ter tomado hormônio masculino durante a gestação, sem saber que estava grávida, aí predispôs. Pode ter acontecido um problema nas suprarrenais. As suprarrenais produzem os dois hormônios e pode ter tido um problema, aumentou a carga nas suprarrenais e aí houve uma alteração, o bebezinho nasceu ambíguo. Mas isso é o hermafroditismo falso. Mas existe casos raros, eu disse raros, que é o hermafroditismo verdadeiro. É raro, mas tem. O que é o hermafroditismo verdadeiro? A mulher teve uma dupla ovulação. Ela ovulou na trompa esquerda e ovulou na trompa direita. As mulheres geralmente ovulam um mês na esquerda, um mês na direita, um mês na esquerda. O organismo faz isso que é para verificar qual dos dois lados não está inflamado para engravidar. Deus conserve. Então é isso, né? Então você tem o hermafrodita verdadeiro, é quando os dois óvulos foram fecundados. Tem dois óvulos, os dois fecundaram, os dois descem para o útero, e aqui no útero os dois se fundem como se fosse um só. Chama-se quimera, esse fenômeno da biologia. Dois óvulos fecundados que se fundem como se fosse um único organismo. Vai que no lado de cá, quem fecundou era um espermatozoide X, uma menina. E quem fecundou do lado direito era um espermatozoide Y, um menino.
Na hora que se funde esses dois óvulos fecundados no útero, e os dois se enxergam como sendo um organismo só, esse indivíduo tem metade do DNA XX e metade do DNA XY. Você tira a amostra do DNA que é um, tira aqui é outro. Ela tem dois DNAs dentro dela. Então ela tem verdadeiramente uma organização sexual ambígua. Se você olha para a criança quando nasce, você não sabe se é homem ou se é mulher. Ele não tem a estrutura definida. E o que é pior, você faz um exame e tem um testículo e um ovário. Aí é bom que é para saber, esse é um verdadeiro, porque você está vendo que ele está com as duas sexualidades dentro dele. E tem casos raros em que ele fica com uma única gônada bem grandona no centro da barriga, chamada ovoteste, que faz a função de testículo e de ovário ao mesmo tempo. Eu disse que são 8, né? Eu só falei uma, agora eu vou ter que gastar 1 minuto em cada uma. Vamos lá. Segunda causa, isso aqui era só a primeira, intersexualidade. Segunda, curiosidade. Quero saber como é que é. Tenho curiosidade. Eu não estou invertido, eu quero saber como é. As pessoas me falaram, e eu tenho curiosidade, eu vou experimentar. Aí, olha, fulano teve uma experiência homoafetiva. Está invertido? Não está, gente. É um processo da curiosidade que a criatura tem. Então essa é uma segunda situação que a gente tem. Terceira, obsessão. Eu posso ter um processo obsessivo que me estimula a ter uma determinada prática sexual que eu sozinho até nem teria tanto interesse. Mas assodado pelo meu obsessor, eu acabo tendo determinadas experiências dessa natureza. Então, essa é uma terceira situação. Quarta, o uso de drogas. Por quê? Porque geralmente, nas questões de uso de droga, o pessoal faz muito sexo grupal. E na hora que essas experiências acontecem, tudo pode acontecer. E da feita que você tem esses experimentos, você passa a trabalhar aquilo com uma certa naturalidade, daqui a pouco nem precisa mais da droga. Mas a droga pode ser o vetor que impulsionou você a ter esse tipo de experiência. Está invertido? Não está. É por conta do uso da droga que leva a pessoa a esse tipo de situação. Próxima. Até me perdi na conta já. Quinta. Excesso. O sujeito assim, olha, eu agora estou experimentando uma coisa nova, porque já estava sem graça. Mulher já estava sem graça, eu já estava sem criatividade já. Então, agora estou experimentando um negócio novo. E aí a pessoa sai para experimentar por um interesse de viver uma experiência que nunca viveu antes. Nós estamos falando aqui de pessoas invertidas? Não é um processo de inversão. É um fenômeno do presente, em que o indivíduo, da busca de determinados prazeres, ele pode procurar essa experiência. Sexto, traumas. Eu vivi uma experiência com um determinado parceiro e ele me agrediu, me violentou, me machucou, e isso me feriu muito profundamente. Eu não quero nem chegar perto de homem, eu tenho raiva de homem. Aí eu desenvolvo, por conta desse trauma, uma aversão pelo toque de uma pessoa do sexo oposto. E isso pode, eu disse pode, não estou dizendo que pode desencadear em alguém uma maior permissividade no toque do mesmo sexo, vai dar. Do mesmo sexo, fazendo com que o indivíduo acabe tendo relacionamentos em função do trauma que ele experimentou. Está invertido? Não, mas é em função do bloqueio que experimenta em função dessa situação. Penúltima, educação. Você pode receber uma educação que até estimula você. Existem certos pais que dizem:
o meu filho é macho, muito macho. E aí não importa o que passa na frente dele, ele não vai dizer não. Então o próprio pai estimula o menino a viver experiências homoafetivas, como vai ganhar dinheiro lá, vai lá com ele, vai ganhar dinheiro dele. Ele não está invertido, esse garoto, mas ele está passando por um processo de educação que estimula com que ele tenha esse tipo de comportamento. É confuso o que eu estou dizendo? Não? Último, repetição. Eu não estou invertido, mas eu era homossexual na encarnação anterior, era homem, mas estou homem de novo, eu era homossexual, estou aqui de novo, não estou invertido e sou de novo. Entendeu? Então existem situações que não é de inversão, mas é de situação de experimentar as mesmas práticas das encarnações anteriores. Isso tudo que estamos falando tem a ver com o indivíduo, mas os indivíduos pertencem a famílias. E a nossa grande questão aqui é ver como é que a gente trata isso no ambiente familiar. O que acontece? Às vezes nós ficamos muito preocupados com a questão da homossexualidade dos nossos filhos, principalmente, ao invés de nos preocuparmos com a promiscuidade dos nossos filhos. Porque às vezes nós temos filhos heterossexuais altamente promíscuos, mas aí eu valido, então tá certo. Ele é promíscuo, mas ele é hétero, como se isso fosse vantagem. Ao passo que você pode ter um indivíduo que vive uma experiência homoafetiva, mas ele é fiel ao seu parceiro, vive uma vida com dignidade, vive do seu trabalho. Então, é muito importante que a gente tenha um olhar para o entendimento do espírito imortal. Se a gente começar a perceber que nós não somos efetivamente o corpo que nós nos apresentamos, mas sim espíritos, o espírito não tem sexo, porque o espírito que encarna num homem pode encarnar numa mulher, o nosso foco principal nessa questão da sexualidade dos nossos filhos é na promiscuidade. Porque se eu tiver um filho heterossexual promíscuo, ele está bem mais enrolado, tá? Pelos machucamentos que ele promove, pelas infelicidades que ele gera, pelas dores que ele produz. Então, às vezes, a gente se escandaliza absurdamente por conta de ter em casa um filho que de repente possui experiências homoafetivas. Então, se a gente pudesse fazer uma escala, e essa escala, ela, de certa forma, aparece no livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno, o ponto mais indesejável seria a gente se prostituir. Então, que a gente não se prostitua. Não se prostitua. Abaixo da prostituição, não seja promíscuo. Não seja promíscuo, não seja promíscuo, não tenha tantos relacionamentos. Reduza os relacionamentos. Não sou mais promíscuo. Ótimo. Próximo passo, evite relacionamentos abertos. O que são relacionamentos abertos? Ela sai com quem ela quiser, mas eu também saio com quem eu quiser. E está tudo bem, ninguém cobra ninguém. Isso não é bom. Então, evite os relacionamentos abertos. Conseguiu vencer os relacionamentos abertos? Então, a gente avança para um outro ponto. Evite as relações extremamente sexualizadas. Aquelas que se sustentam em cima do sexo como sendo o principal elemento de união das criaturas. Eu não estou dizendo para que ninguém tenha vida sexual, não é isso. Mas a gente tomar cuidado quando a gente vive relacionamento do tipo: eu não sei o que eu faço, eu não consigo resistir, eu quero sair, mas eu não consigo, eu sou doida por ele, eu sou desesperada, quando ele me olha eu já fico doida. Então essas coisas, quando você tem uma relação que ela está calçada nos aspectos da sexualidade, preste atenção, porque de repente você não está andando no caminho que é o mais adequado. Então, o próximo passo seria viver uma relação sexual com uma pessoa em regime de equilíbrio com ela. Em regime de equilíbrio. Escolhe alguém
vive com esse alguém em regime de equilíbrio. E no livro Loucura e Obsessão, quando ele aborda essa questão especificamente para o campo da homossexualidade, já estou acabando, no campo da homossexualidade, ele diz assim, que para o caso das relações homoafetivas, que se a gente puder, isso está posto lá para as relações homoafetivas, poder fazer uma redução dos relacionamentos físicos, sublimando essa relação, tanto quanto nos seja possível, para uma relação mais de afeto do que propriamente uma relação física do ponto de vista sexual, tanto melhor para nós. O importante é nós fugirmos do aspecto da promiscuidade, que é o grande calabouço das nossas almas. Segundo Emmanuel, aos erros do amor, nenhum de nós escapou. Todos nós temos graves compromissos na área da sexualidade. E ele, no último capítulo de Vida e Sexo, chamado A Margem do Sexo, diz que os nossos deslizes no sexo são de tal monta que nós não temos autoridade para criticar a vida sexual de ninguém. Então, nas nossas reflexões de hoje, a gente precisa rever esses conceitos, observando que as inversões sexuais são de 3 naturezas, mas que não necessariamente é só invertendo que se consegue. Existem vários outros instrumentos e que existem muitas situações de homossexualidade nascidas da vida presente. E o melhor antídoto para tudo isso é viver uma vida com serenidade na escolha de um parceiro e viver em regime de lealdade com ele. Os nossos filhos têm o direito de escolher a vida que assim quiserem, mas nós temos o dever de orientar. Se eles não ouvem as nossas orientações, a responsabilidade cai por conta deles. Se nós não os orientamos, a responsabilidade vem para nós. Se nós os orientamos e eles não ouvem e nós desistimos, as responsabilidades são repartidas. E aproveitando a frase que foi tema da nossa fala anterior aqui da Teresa, lembrai-vos todos vós que um dia se vos perguntará: que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Observemos que é o que tu fizeste dos filhos que foram confiados à tua guarda. A pergunta não é o que fizeram os filhos confiados à tua guarda. A pergunta é para você. O que foi que você fez? Se você fez tudo o que poderia fazer, a responsabilidade cabe a cada um daqueles que, de certa maneira, não correspondeu à educação que se tentou oferecer. Então, procurar fugir da promiscuidade é o ponto essencial para o nosso equilíbrio em termos de sexualidade. Muito obrigado.